E agora, além desse aumento do FDIC, que é um setor privado para o agro, o Lula ele vai colocar um imposto no Fiagro que não tem antecedente na história do país. Então, que safra recorde ele está contando? Agora, segundo dados do IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, ficou em 0,11% em janeiro deste ano e 4,5% em 12 meses. O resultado da prévia da inflação ficou acima das projeções de analistas, de consultorias e instituições financeiras, que estimavam queda de 0,02% em janeiro. E nessa toada, de acordo com o jornal O Globo, a alta no preço dos alimentos vem deixando o presidente Lula preocupado, principalmente pelo potencial impacto negativo em sua popularidade, que já não está das melhores. Os riscos para as eleições do ano que vem fizeram Lula cobrar os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, o ministro do MST, Desenvolvimento Agrário, a estudarem medidas para controlar a inflação. Na reunião ministerial, em que cobrou soluções, Lula advertiu que não quer reviver a figura dos chamados fiscais do Sarney. Ué, ele não quer reviver porque ele está pensando em reviver? Eu me pergunto. Em alusão às pessoas que monitoravam o tabelamento de preço na época do Plano Cruzado. E entre as medidas discutidas para tentar baratear os alimentos e que devem ser apresentadas ainda hoje, o ministro da Fazenda e cacique da Tributano, Fernando Haddad, descartou a concessão de subsídios a produtores. Ao invés disso, Haddad afirmou que a combinação de uma queda no dólar e de uma safra recorde deverá baratear os produtos. Neste jogo, quais são os 7 erros, senhores? Acho que nesse jogo tem muitos erros, além de 7. Primeiro é importante destacar que a inflação está subindo, puxada por alimentos, bebidas e transporte. Ou seja, os mais pobres estão pagando mais, estão sentindo isso no supermercado e está jogando a popularidade do presidente para baixo, o que está batendo o desespero no presidente. Daí essa convocação com ministros, daí a necessidade de até se falar em fiscais do Sarney, que ele não quer, que quer. Ou seja, a conversa apareceu por isso que está sendo dito aí. A situação do governo está ficando complicadíssima. Ao invés do governo fazer o ajuste fiscal que é necessário fazer para que a gente tente controlar a inflação da forma que deveria ter sido, não, o governo continua insistindo em não fazer o ajuste fiscal que tem que ser feito. O Haddad está acreditando numa queda do dólar por falas do Trump, que está acontecendo naturalmente por causa do posicionamento do presidente norte-americano, e numa safra recorde que o agro brasileiro pode proporcionar. Enfim, estamos na mão mais uma vez do agro para salvar o Brasil, porque se depender do governo fazer ajuste fiscal, não acontecerá. Lembrando que alimentos e bebida não vai ter picanha, não vai ter a cervejinha para o povo. Mas aí há que se lembrar que uma das medidas, que foram juntos com aquela norma que o governo retrocedeu, de fiscalizar o PIX, junto com essas normas, o que está sendo aprovado nesse governo? Está sendo aprovado você taxar os fiagros, por exemplo. Eu não sei se vocês sabiam, mas nos 2 últimos anos, 2023 e 2024, os 2 anos desse terceiro mandato do Lula, despencou o volume de dinheiro aportado para investir no agro, dinheiro público, e aumentou escandalosamente o número de FDICs, que são fundos de bancos privados que dão um empréstimo mais barato ao agroprodutor e dão uma rentabilidade em lucro maior ao investidor do banco. Isso disparou, já em já no final de 2023, em um ano, foi 400% de aumento dos FDICs para o agro. E agora, além desse aumento do FDIC,
que é um setor privado para o agro, o Lula ele vai colocar um imposto no Fiagro que não tem antecedente na história do país. Então, que safra recorde ele está contando? Essa fala é meio safrada, hein? Baseada no IBGE, né? Que nós não podemos confiar absolutamente quase nada na gestão do Porsche. Era onde eu diria que estão os 7 erros que o Pavinato perguntou. Estão no IBGE, né? O número aqui que eles trouxeram cabe qualquer coisa. O Marcinho Pokémon, ou como eu chamo, Marcinho Pokémon, ele faz mágica. E, inclusive, eu tinha dito aqui num programa que eu participei que havia muitos funcionários lá de carreira que estavam descontentes. Agora, parece que isso tornou público, mas eu não vou queimar pauta. A grande questão do que você falou, Pavinato, é que é um processo, é um projeto desse governo ou desgoverno destruir o agro também. Tudo aquilo que tem valor para o Brasil, eles querem destruir. Essa é uma pauta vingativa para o Lula. E ele vai continuar fazendo, podem ter certeza. E desses 2 primeiros anos do governo Lula, em que ele não fez o que era necessário na economia, do ajuste fiscal e todas essas questões que a gente levanta, e que não entregou nada para o trabalhador, foram 2 governos péssimos, tudo piorou se nós compararmos com o governo anterior, se nós compararmos com o período da pandemia, 2 anos de pandemia, com 2 anos de governo Lula, tudo piorou. E agora, a preocupação dele é nitidamente as eleições de 2026. Então, ele criou aí o Ministério da Propaganda Eleitoral, e essa preocupação dele com os preços dos alimentos, ela só existe porque ele está se derretendo aí, a popularidade dele está se derretendo, e ele está preocupado com as eleições de 2026. E para as eleições de 2026, ele precisa dos alimentos mais baratos. E quando ele fala dos fiscais do Sarney, que ele não quer que isso se repita, é porque quando isso aconteceu lá na época do Sarney, isso foi péssimo também para a campanha eleitoral. Então ele não está escondendo que a preocupação dele, os 2 primeiros anos foram péssimos. Ele ficou viajando pelo mundo com a Janja, foi isso que ele fez. Levou o broto, né? Exato. E os próximos 2 anos, que é 2025 e 2026, ele está em campanha eleitoral. Agora, professor, não é uma solução, por exemplo, ele encampar uma campanha nacional para o jejum intermitente de 22 horas? Olha, eu já vi casos, para ver como o Brasília é uma coisa curiosa, já vi casos que certa vez um indivíduo queria fazer uma reunião no Ministério e ele tinha uma solução para o combate à fome, como alimentar as pessoas. Eu já contei isso uma vez na antiga Tupi contigo. Aí foram fazer uma reunião, foi lá um secretário, um assessor, sentou, foram num restaurante, ele sentou diante do cara, isso é fato, isso não é conversa não, só não sei quem são as pessoas. Aí sentou para conversar, aí o cara falou, e você vai pedir o quê? Não, já me alimentei, porque ele se alimentava de prana. Prana é aquela energia cósmica que, pela religião hindu, você tem acesso às forças cósmicas e se alimenta por essa aura, por essa luz. Se alimentava de luz. Então já vi tudo. Em Brasília acontece qualquer coisa. Não ficaria surpreso se ele desse jejum intermitente, porque os amigos dele, como o Maduro, por exemplo, já criticou que as pessoas tinham que evacuar menos para poder fazer a economia do papel higiênico, né? As pessoas evacuavam muito. Ou seja, ele se preocupava com o cocô do povo, mas não com as suas cagadas. Então ele simplesmente chegou a ver, então a gente pode esperar qualquer coisa deles. Mas quando você vê a questão desses aumentos, eu concordo com a Ana. Ele está preocupado exatamente com a inflação, porque a inflação é que atinge diretamente o pobre. O pobre, ele não faz uma avaliação política. Não é porque ele não tem capacidade, não é isso, é porque ele não tem tempo. O pobre trabalha da hora que acorda até a hora que acorda, porque mesmo dormindo ele está trabalhando. Então ele só recebe aquilo que é palpável do dia a dia. No dia a dia, quando ele vai comprar, não adianta vir dizer, não, é porque a direita não presta, está me boicotando. Isso é conversa fiada. O pobre vai e compra um pão. Aí ele vai comprar o pão, ele paga 1. Se ele for pagar 1,20, por que estão em 20? Porque aqueles 20 centavos, simplesmente ele não consegue ou ir para o trabalho ou voltar para casa, porque falta no seu transporte. E ele tá cagando se é fake news ou não, porque a fake news não vai pôr dinheiro do bolso dele nem tirar. E aí que tá, ele quer coisas concretas. Qual é o grande problema que eu vejo nisso daqui? O Lula vai fazer o que for necessário para destruir ou para construir o que ele quiser,
que foi? Não, a mesa de corte demora pra O fazer Lula vai corte. fazer o que Eu tô for muito necessário bonito hoje. só para controlar os preços. Ele está se lixando, da minha perspectiva, para a ordem econômica, para a organização, para uma política pública adequada, para uma política econômica equilibrada, para estimular o empreendedorismo. Ele é capaz de quebrar o agronegócio, porque o agronegócio, ele sabe que o agronegócio brasileiro tem uma força que é o que constrói e carrega o Brasil, mas não gosta dele. Por que não gosta dele, o agronegócio ou parte expressiva? Porque o agronegócio trabalha. O cara acorda cedo e vai dormir tarde. Mesmo bilionário e bilionário do agronegócio anda de chinelo de dedo. Ao contrário de estar andando com bolsa Hermès, que custa uma fortuna, porque veio com o dinheiro do povo. Por qual eu já vi um cara, encerro aqui, um cara que tinha um avião e levou todo mundo para fazer uma reunião. Aí um cara que era deputado falou assim, pô, se eu tivesse esse avião, eu ia todo final de semana eu ia almoçar na França. Aí ele pegou, bateu o nome. É por isso que você não tem um avião. Porque o avião é para trabalho. Não é para ficar jogando dinheiro Não é fora. pra ficar andando com broto. E o pessoal do agronegócio é assim. Por isso que eles não gostam do Lula. Depende do agronegócio para esses alimentos ficarem mais baratos. Então ele está aí numa escolha de Sofia, né? Uma encruzilhada. Escolha de Sofia. Escolha de sofisma. Mas ele é capaz de comprar alguns para quebrar o restante. O problema com o agronegócio não é otário. Ele acha que o pessoal é otário. Eles não são otários. Olha, nós temos primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.